Olá, muito bom dia. Agora são 7h30. Repita! 7h30, estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã, trazendo todas as notícias e as informações, não só aqui de Presidente Prudente, como também de todas as demais cidades que são interligadas pelas ondas da Jovem Pan, na nossa frequência de 101,7. A apresentação minha, Dilson Breviglieri, hoje com a ausência do nosso grande companheiro Gessner Dias, e também Ricardo Veiga na produção e edição. A direção geral é de Marcos Camanhães. Hoje, com os comentários de Fernando Gessi e também com a presença de Renato Micheles aqui no estúdio da Jovem Pan. Bom dia, Fernando Gessi. Bom dia, Dilson. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renato. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Gessi, Adilson. Bom dia, Renato Micheles. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a vocês também, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Pois é, para você que já está circulando nas ruas e avenidas de Presidente Prudente, ligado aí conosco, para você que está em casa ou ainda já no seu escritório, hoje a entrevista aqui nos estúdios da Jovem Pan com Renato Micheles, que é o presidente da UEPP, a União das Entidades de Presidente Prudente e Região. E quando a gente fala em UEPP, a gente percebe uma associação de empresários preocupados, antenados e sempre querendo buscar coisas para que o nosso desenvolvimento possa acontecer de uma maneira bastante substancial. E eu já começo perguntando para o Renato: promover o desenvolvimento e o fortalecimento da nossa região do estado de São Paulo, no extremo oeste paulista, é um desafio, né, Renato? Porque nós estamos distante de tudo. Com certeza é um desafio. Acredito que nem tanto pela distância, mas pelo histórico que nós temos na nossa região, né, de parte latifundiária, né, parte da insegurança jurídica que se criou na nossa região e acabou trazendo um certo estigma para nós, mas que nós devagarzinho estamos revertendo e trabalhando para isso com toda a sociedade. Essa questão das terras devolutas do estado de São Paulo, de uma certa forma, é uma das grandes causas também que freou a vinda de muitas empresas, de muitas indústrias e até mesmo o desenvolvimento real da nossa região. Agora, com a saída do Rodrigo Garcia, o ex-governador do estado de São Paulo, que houve o decreto para a regularização dessas terras, na sua opinião, está funcionando isso? Ou foi só no papel? Como é que está acontecendo essa história aí? Adilson, nós já temos hoje no ITESP 50 processos abertos de regularização fundiária. Se não me engano, são perto de 200 propriedades que precisam ser regularizadas no primeiro estágio. Então, tá se desenvolvendo, né? Hoje nós temos um empecilho que junto ao STF foi feita uma ADI, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade do ato da nova lei, né? E que nós estamos também lutando para que não reverta, né? Que o STF não reverta essa lei, porque ela é a solução para essa regularização fundiária e para a segurança jurídica de nossas terras, né? E nós temos dentro da UEPP a certeza absoluta que isso foi um dos maiores entraves para o desenvolvimento da nossa região. Nenhuma empresa, nenhum investidor, ele vem para uma região de conflito, né? E muito emblemática, todos lembram, é um enfrentamento que o nosso ex-prefeito Agripino teve há anos atrás na rodovia. Quer dizer, aquilo ali ficou marcado na cabeça das pessoas do Brasil inteiro. O cara é dono de uma empresa, ele não vai trazer a empresa dele para uma região em conflito. Essa demanda, se não me falha a memória, está na mão da Carmen Lúcia. Com certeza, está na mão da juíza Carmen Lúcia. A nossa preocupação é que ela pode expedir uma decisão monocrática lá e segurar ainda isso aí por mais 10 anos, 15 anos dentro de uma gaveta, sem decidir realmente em plenário a situação. Mas foi tudo feito dentro dos conformes, foi muito estudado pelo governador, pelo ex-governador, pela equipe dele, e não é uma solução que cause prejuízo ao Estado. Pelo contrário, ela é onerosa. Os proprietários irão pagar as suas terras, né? Que ainda junta dinheiro para o governo poder fazer reforma agrária e outras atividades, né? E se não me engano também, se fosse vendê-las, tinha um instrumento que cobraria, né, também. Sim, sim.
Então, eu acho que seria a grande solução, porque resolveria esse problema e a gente poderia começar a pensar em novas etapas para o desenvolvimento da nossa região. Mas são vários fatores também que dão um entrave, né? Para você ver, o movimento Sem Terra, agora esse novo movimento que era encabeçado pelo Raim, pelo Luciano, que foram presos por extorsão, comprovadamente, né? Crime de altíssima responsabilidade. São mais de 200 propriedades que precisariam estar passando por esse processo de regulamentação. Nós tivemos apenas a próximas 50 pessoas que entraram com o pedido. Por que essas outras não entraram? Você acha que eles não acreditaram no decreto? O que acontece ainda? Não, Adilson. Eu acredito o seguinte. Primeiro, um pouco de falta de informação, né? Que é um processo que a gente também já tem pensado a respeito, a gente se preocupa nisso. E o segundo também são as dificuldades financeiras. É oneroso, né? É oneroso e é um valor alto. Então, muitas vezes, o proprietário não tem condições de fazer. Então, vai ter que se desenvolver também meios para se fazer isso, tipo financiamento, tipo prazo. Então, é um processo que é recente, né? A lei foi votada em novembro, se não me engano. Final de outubro, então, ela não foi, acho que ficou faltando ali, no caso, Renato, toda a lei, quando ela é criada, depois é criada todo o ordenamento para que ela seja implantada. Regulamentação. Né? Regulamentação. Então, acho que aí é que a coisa precisa agora ser ajustada, né? Também. Nós temos um fator bastante positivo também, que nós temos um Prudentino à frente do ITESP, né, que é o órgão que, de uma certa forma, vai encabeçar essa regulamentação toda. E ele também é um profundo conhecedor do que realmente está acontecendo, o que sempre aconteceu, né? Porque nasceu dentro dessa situação, conviveu de perto, né? Porque a família toda também era produtor rural. E a gente vê com bons olhos, né? De uma certa forma, o PIA ele tem, de uma certa forma, demonstrado bastante ativo, né? Ele teve uma evolução muito grande nas questões políticas, principalmente aqui da nossa região. E hoje o diretor do ITESP, né? Isso vai ajudar bastante. Sim, já estivemos em reunião com ele já por 2 oportunidades, depois que ele foi empossado. E você falou tudo, ele está realmente bastante empolgado e engajado nessa regularização, porque é o que eu falei, eu acho que você tendo segurança jurídica, tanto no ambiente rural quanto urbano, você consegue desenvolver e melhorar a região. A UEPP também está à frente do Fórum de Desenvolvimento Regional, né? Quais são as frentes que esse fórum vai abordar ou está abordando? Como é que é? Então, essa pauta é uma pauta nova, nossa, que a gente vem trabalhando aí aproximadamente umas 3 semanas. Estamos ainda em fase de juntar todos os entes que têm interesse no desenvolvimento regional, tanto públicos como privados. Já estamos formando um grupo. Provavelmente semana que vem ou na outra já vamos ter a nossa primeira reunião para elaborar esse fórum no segundo semestre de 2023. Será o primeiro fórum regional de desenvolvimento e temos um foco bastante interessante, que é da energia limpa, da energia verde, né, do biometano, que agora nós temos aqui servindo a nossa cidade, já está servindo a Liane já está sendo atendida e provavelmente mais 2 ou 3 empresas já vão ser atendidas pelo biometano. Então, é um grande mote, é um grande gatilho aí para a gente trazer novas indústrias que têm interesse nesse selo verde de energia, né? Então, a gente está bastante empolgado com essa ideia de desenvolver esse fórum. Talvez agosto ou setembro a gente está com eles. Maravilha. Esses caminhos aí, eu acho que são importantes, principalmente, inclusive nós já discutimos aqui entre nós a criação de um conselho municipal para ajudar não só o Presidente Prudente, mas todas as cidades. Afinal de contas, o Presidente Prudente é a mola mestre da nossa região, é a capital do Oeste Paulista. E quando nós falamos em fórum de desenvolvimento, é muito interessante o seguinte, Renato, eu queria a sua opinião. Eu acho que não dá mais, no mundo atual que nós vivemos hoje, ficar focado só em um determinado setor, porque todos eles são hoje interligados. O setor primário, o setor secundário, até o setor terciário, e nós temos alguma coisa que envolva tudo isso, para que nós não caiamos no mesmo erro do passado, de ficarmos apenas em uma determinada situação e temos que buscar soluções para essa determinada situação fora de Presidente Prudente. Ou seja, nós agregarmos aqui na nossa região todo um complexo que envolva os 3 setores para que nós consigamos andar e ter o desenvolvimento que a região tanto merece. Qual que é a sua visão a respeito disso?
Não, eu concordo plenamente. Quando a gente pensa em desenvolvimento, dentro da UEPP, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente não pensa em economia apenas. A gente pensa em cultura, em conhecimento, em saúde. O desenvolvimento não é feito só apenas da área econômica, né? A UEPP acaba, às vezes, trabalhando mais nesse braço econômico, né, porque atua num meio empresarial, num meio de busca. E porque hoje, se você analisar bem, Fernando, Prudente ele tem ótimos índices de segurança, tem uma saúde razoável perto de outras cidades, sim, não né? tem dúvida. Cultura também, né, em termos de educação. Então, hoje, talvez o que nós ainda estamos muito atrasados, isso daí é comprovado até pela nossa colocação no ranking das regiões do estado de São Paulo. Das 16 regiões, nós estamos em 14ª. E talvez já chegando a 15ª, Não, nós somos hoje a região mais pobre do estado de São Paulo. Justo. Isso aí ninguém nega. Então, a gente acaba trabalhando, às vezes, mais nesse quesito, porque a gente analisa que os outros estão sendo bem encaminhados, mas, com certeza, o desenvolvimento ele é um conjunto de ideias, um conjunto de situações que a sociedade, para ter uma melhor qualidade de vida. Olha, eu diria, Presidente Prudente é referência na área da saúde, né? Nós temos aqui não só uma classe médica, mas uma estrutura médica que pouquíssimas cidades no Brasil detêm. Hoje a gente pode certamente afirmar isso. A qualidade profissional médica também, Presidente Prudente, é destaque. Nós temos a educação, que também hoje nós temos aqui importantes universidades, podemos citar imediatamente a UNOeste, a Toledo, a Unesp, que são frentes de conhecimento diferenciadas. Já visto que nós temos aqui alunos de fora, que vêm de outros estados para buscar o conhecimento. O comércio de Presidente Prudente também é uma referência, e a indústria também, né? Apesar de ser ainda um pouco modesta, mas ela tem referências industriais, né? Nós temos aqui pessoas que levam o nosso nome. Nós falamos ontem da Salvatore, por exemplo, com uma indústria super jovem, mas que já está com 60 países recebendo os seus produtos. E tudo isso a gente pensa imediatamente na questão do aeroporto de Presidente Prudente, né? Na questão de ampliação do aeroporto, de aumentar a pista para que possamos receber aviões maiores, cargueiros até, a questão da alfândega seca e também a questão da própria estrutura para receber os passageiros. Como é que a UEPP está lutando nessa frente aí, Renato? Nós temos acompanhado pessoalmente essa situação, já tivemos reuniões com o atual CEO da empresa da Aeroportos Paulista, que é a que hoje administra o nosso aeroporto. Tivemos 2 ou 3 reuniões com ele nesses últimos meses. E a gente não foi só lá cobrar dele, foi entender o porquê da demora. E até agora nós estamos com uma reunião agendada junto à Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, para ver se conseguimos agilizar o processo, porque uma das reclamações do presidente da empresa foi justamente isso. O processo dentro da Artesp estava muito moroso. Então, vamos tentar resolver isso aí. Espero que no segundo semestre nós tenhamos o início das obras de ampliação. O projeto já está em fins de elaboração, né? E esperamos que até o final do ano a gente tenha aí a ampliação total do aeroporto. Você falou bem sobre o problema de escoamento, né? Não basta produzir, ter indústria, ter produção, você precisa ter escoamento. Nós já melhoramos muito com a duplicação da Raposo Tavares, né? Hoje a gente briga pela duplicação da Assis Chateaubriand, que seria uma outra artéria muito importante para nós. O anel viário sul de Espigão, passando pelo aeroporto, junto com a Júlio Budischi, ampliação da Júlio Budischi. O EPP tem cobrado essa ampliação da Júlio Budischi, que já existe projetos para isso, ampliação da Ângelo Rena, tudo isso para melhorar todo o escoamento nosso da nossa produção. Ângelo Rena, ela até no trecho que vem de Regente a Prudente, ela acabou virando de uma certa forma urbana, né? Então a duplicação da Ângelo Rena, ela é de uma certa forma emergencial, por segurança até de preservar vidas que vão estar já estão transitando ali, né? Porque houve uma proliferação muito grande de bairros, né? Pacaembu, 1, 2, 3, 4, agora estou falando que vão fazer os 5.
a regulamentação das terras de Hemoplan, de uma certa forma, também vai fazer com que ali seja mais urbanizado. Logo, logo já chega ao asfalto. Então, quer dizer, são bairros que vão levar gente e vão trazer gente. Então, ela também, de uma certa forma, bastante emergencial, essa questão. É, né? Uma luta que a UEPP vai ter que enfrentar também, já está enfrentando. Né? Sim, já esse começo do ano oficiamos o governo do estado, oficiamos os órgãos responsáveis e estamos acompanhando. Ali, na realidade, vai ser uma avenida, né? Então, não vai ser mais uma rua. Era ali uma ajeitada aqui, marginal. Uma ajeitada ali, né? Com relação à entrada de alguns bairros, Sim, aquela parte do receio. Deixa eu só comentar uma coisa. O Adilson comentou uma coisa aqui que também eu acho muito importante. Um dos projetos que nós tínhamos no passado, que nós gostaríamos de trazer para o Presidente Prudente, era a criação de um porto seco, no caso aqui, um agente alfandegário. Porque você, quando cria um porto seco, e você tem ali a parte de trâmite, de desembaraço, de importação, nós sabemos que muitas empresas aqui usam produtos que vêm de fora, você poderia fazer o desembaraço parcial desses produtos, ou seja, nacionaliza parte deles, a questão do ICMS, e isso também ajudaria muito, a questão do aeroporto, receber aviões cargueiros, a criação de um porto seco, essa poderia ser uma linha de pensamento muito interessante e atrairia muitas empresas ao Presidente Prudente, porque é uma coisa que nem todo mundo tem. E nós temos que pensar um pouquinho fora, né, das outras cidades. Na realidade, isso daí já está em processo de solução. A prefeitura tinha um terreno junto ao aeroporto que foi passado ao Estado, se não me engano, e agora está retornando, talvez vá diretamente para a Receita Federal. A ideia é que vá diretamente para a Receita Federal esse terreno, e daí a possibilidade da Receita montar esse porto seco e a gente ter um agente alfandegário. Aí, eu acho que isso daí até é uma coisa que nós vamos nos atualizar e colocar uma comissão da entidade para verificar como é que está a atual situação disso. E uma coisa vai puxando a outra, né, Renato? Se você monta um porto seco, você pode montar uma ZPE. E aí uma coisa vai ligando a outra. É isso que eu falo sempre, de fazer alguma coisa, juntando todo mundo, todos os setores, porque o mundo vai começar a falar, Prudente é diferente, Prudente tem alguma coisa diferenciada. Acho que é nessa linha, né, Adilson? Essa questão, voltando um pouco à questão do aeroporto, vocês estiveram em contato com o CEO da empresa, que é responsável por administrar o aeroporto, e uma briga que está realmente nos preocupando e atrapalhando o andar da carruagem de Presidente Prudente é a questão dos voos noturnos, né, pelas companhias, que alegam que é muito caro ficar com o avião estacionado no pátio. E a empresa diz que não é isso a razão. E qual que é a verdadeira... Então, nós conversamos com ambas as partes. Realmente não é isso, o problema não é esse. O custo hoje é o mesmo de antes, não há diferenciação. Nós tivemos uma reunião com a Gol em São Paulo, tem uns 15, 20 dias atrás, inclusive o deputado Mauro Bragato esteve conosco, representações da CIP também, o Raul da CIP também esteve conosco lá, e tivemos diretamente da diretoria da Gol o feedback de que eles estão estudando o retorno do voo da madrugada, com o pouso aqui, né? Uhum. Nós já conseguimos para eles, que eles pediram facilitações para a gente, né? Nós já conseguimos desconto nas diárias dos tripulantes, já temos 50% de desconto já nas diárias tripulantes. Conseguimos também, junto ao pessoal da segurança, do grupo de segurança também, que faça a segurança da aeronave gratuitamente para eles. Estamos vendo a possibilidade de redução, isso era uma das reclamações deles, da Gol, do custo do querosene de aviação, que seria 30% mais caro aqui. Estamos estudando para ver se a gente consegue isso também. Isso tudo com o intuito de criar facilitadores para eles, para que eles voltem aos voos. E eles garantiram para nós que vão voltar esses voos. Descendo em Guarulhos, não em Congonhas, descendo em Guarulhos, deixar o de Congonhas como está hoje e voltar o de Guarulhos pousando aqui. Então, eu acredito que em breve nós vamos ter boas notícias a respeito disso. Dessa forma, né, Adilson, é totalmente inviável você sair daqui na hora do almoço, chegar lá de tarde, você automaticamente perder o dia. Então, complicado, né? Fora o custo. Agora, uma informação que o Renato passou aqui que eu acho bem interessante, aumentar a segurança das aeronaves, mas isso não é responsabilidade do próprio aeroporto? A Infraero tem a segurança deles.
Aí a gente cai numa situação do seguinte, a Gol, não, mas já foi feito de forma de cortesia. O que a gente percebeu lá, às vezes, é que às vezes parece que se cria um pouco de dificuldade, não, de dificuldades como uma desculpa, né? Como uma a gente 30% mais caro o querosene imprudente. A gente nunca sabe, na realidade, quais os verdadeiros fatores que fizeram para que mudança de horário. Às vezes é outros fatores, mas acaba se criando algumas um cede aqui, outro cede ali, um ajuda aqui, um ajuda lá. E a viabilização da UEPP, o fundamento Fernando, dela é justamente esse, como né, eu te Renato? falei aqui um pouco antes da conversa, a UEPP ela não está aqui para cobrar ninguém, ela não está aqui para enfrentar nenhum político e nenhuma empresa. Nós estamos aqui para tentar facilitar. Somos um agente facilitador do desenvolvimento regional. Se a gente entende que às vezes tem uma dificuldade, vamos tentar contornar essa dificuldade e, dentro dos nossos recursos, da nossa rede de atuação, tentar facilitar para que se resolva o problema e a coisa consiga andar. E quando a gente fala em desenvolvimento, é claro que a gente tem que pensar também no transporte, né? O escoamento das coisas que são produzidas aqui. A gente tem uma história com relação à questão da malha ferroviária, né? Do trecho de Presidente Epitácio e Rubião Júnior. E nós temos também uma outra grande preocupação e um grande potencial, que seria o escoamento via hidrográfico, né? Através do Rio Paraná, de Presidente Epitácio, que pode ser interligado com a hidrovia de Tietê, que chega no Porto de Santos, ou até mesmo por baixo, para chegar em Paranaguá. Nós estamos na cara do gol, né? Então, Adilson, aí, com relação à ferrovia, foi uma pauta que a UEPP tem pouco mais de 10 anos de fundação, e desde o início essa foi uma das pautas fortes da UEPP. Mas hoje a gente está revendo a forma de cobrar esse retorno da ferrovia. Porque realmente a gente percebe que o antigo pensamento nosso de voltar até a ferrovia saindo de Epitácio, indo até Rubião Júnior, passando por Prudente, Regente Feijó, isso não existe mais, essa possibilidade. Não existe hoje nem os trilhos, nem os dormentes já foram surrupiados, a bitola é diferente, a Rumo, a LL Rumo, eles não têm interesse, inclusive eles estão em processo litigioso com a NTT para devolução desse trecho. Assim como esse trecho, tem vários outros trechos dentro do estado de São Paulo que eles estão devolvendo e eles estão brigando judicialmente para devolver esses trechos. Para falar a verdade para você, informações que nós temos é que hoje só falta definir valores de indenização e multa para essa devolução. Que a devolução já é líquida e certa, então, né? Olha, é o que eu falei, só falta definir valor, quanto que vai custar para eles devolver, né? O que, se analisarmos, também não é de todo mal, porque também a gente ficar que nem a gente está há décadas aí com isso parado e servindo apenas para pessoas ficarem lá à toa, lá, é melhor que devolva, e daí a municipalidade, havendo a possibilidade das municipalidades receberem esses trechos de volta, fazer um trabalho urbano, avenidas, corredores de ônibus, enfim. Então, hoje a gente está pensando numa outra malha viária que nos ligue a malha paulista, que está hoje sendo reativada pelo governador, né? O governador Tarcísio disse que vai reativar a malha ali de Andradina, Araçatuba. Ligue eles com a malha do Paraná, ali de Maringá. Se nós tivéssemos um ramal ligando as duas malhas, seria muito interessante, porque passaria aqui talvez por Venceslau, de Venceslau para Prudente seria fácil fazer uma ligação, né? E daria oportunidade de escoamento de toda a produção em 2 portos, né? Portos Paranaguá, os portos do Sul e o Porto de Santos. Quer dizer, você abre o leque E hoje a gente sabe que para exportação, principalmente, os custos de porto são muito grandes. Você ter concorrência é interessante, né? Então a gente está hoje, na realidade, readequando esses planos dentro da UEPP para ver
Como nós vamos lutar? Qual que vai ser a nossa briga daqui para frente? Porque continuar lutando, dando murro em ponta de faca, buscando uma coisa que não vai acontecer, também não é interessante. Né? A ideia do trilho, na verdade, quando eu acompanho o EPP faz muitos anos já, a ideia de trazermos o trilho para Prudente não era que o trilho viesse para Prudente em si, é que ele atendesse a Presidente Prudente, a região, de alguma forma. Sim. Porque é muito melhor você transportar toneladas de combustível e outras coisas mais, cimento, que são coisas muito pesadas, num trilho de trem do que transportar num caminhão. Mas foi um erro que criamos lá atrás, né, por outras questões, não vamos discuti-las aqui. Mas esse propósito da utilização que o Adilson comentou, do porto a criação de um porto ali em Epitácio, inclusive tinha uma empresa chinesa querendo vir para lá montar isso, ligava e a ideia toda era mesmo chegar a Paranaguá, mas não passando por Presidente Prudente, mas próximo, que se nós tivéssemos esse atendimento, né? Aí realmente a coisa complicou totalmente depois daquela última definição que eles fizeram. Até na questão da hidrovia, eu também acho que você vê que foi construídas as usinas com capacidade para ser feitas... As eclusas hoje são todas para barcaças de alto calado. Mas não foi finalizada, né? Então. Mas é um projeto bem mais a longo prazo esse, né? Mas uma hora dessa vamos nos debruçar em cima desses projetos da hidrovia também, né? Acho que bem interessante. Esse é o nosso Jornal da Manhã. Estamos entrevistando aqui nos estúdios o Renato Michelis, que é o presidente da UEPP, a União das Entidades de Presidente Prudente e Região. A gente volta depois de um pequeno intervalo com mais entrevista por aqui. Agora são 8h03. Repita. 8h13, a gente continua com o nosso Jornal da Manhã aqui pela nossa Panflix no canal do YouTube, em entrevista com o Renato Michelis, que é o presidente da UEPP. Renato, em um de seus artigos no jornal Imparcial, você acaba citando ali a força do nosso agronegócio aqui na nossa região. Nós temos terras de topografia que são planas, né? Boa topografia, solo bastante equilibrado, de fácil manejo. Os índices pluviométricos favorecem para ótimas condições de desenvolvimento de várias culturas e também a pastagem, que já é um marco aqui na nossa região. E ainda mais agora com o uso de técnicas de irrigação modernas, né? A gente tem condições para isso. O potencial para o agronegócio é grande e ainda assim é um momento que responde apenas por 8% do PIB, Produto Interno Bruto, que é produzido na região. O que falta para o nosso agronegócio realmente ser incrementado e se tornar uma referência, como várias regiões já o têm? Então, uma das principais coisas nós já falamos no começo da nossa conversa, que era a segurança fundiária. Isso já está em vias de fato. As técnicas de produção hoje, elas estão melhorando a cada ano, você descobre novas maneiras de se produzir mais na mesma área, né? E a gente tinha pouca difusão desses processos técnicos até algum tempo atrás. Hoje não, nós já temos aí grupos de trabalho atuando na região, agrônomos, veterinários, desenvolvendo diversas técnicas. Então, o produtor rural hoje ele está tendo acesso a isso aí, né? Então, a gente já vê propriedades no Pontal produzindo soja, produzindo alimento, produzindo carne de forma muito tecnificada. Então, só tende a crescer. E, como eu falei, realmente nossa região ela é adequada a isso, ela é adequada à vinda de novas empresas para transformação, para verticalizar esse produto que vai ser produzido aqui, né? Então, nós acreditamos que o agronegócio, de um modo geral, e quando eu falo agronegócio, não é só o que é produzido no campo, mas também a vinda de novas indústrias que vão dar finalidade a esses produtos. Eu acho que é a grande alavanca nossa econômica hoje. Além, como você bem lembrou, da nossa área de prestação de serviços, que é muito forte na nossa região, e de ensino, né, com as duas faculdades, com as 3 faculdades muito boas que nós temos. Nós temos aqui Matsuda, Celegran, Gasparim, várias outras empresas que são ligadas ao agronegócio e são referências nacional. São referências, né, nacionais aqui no nossa Facholi. Facholi e outras mais que nós temos aqui na nossa cidade e também na nossa região. Quando você fala de desenvolvimento do agronegócio, vamos voltar àquilo que eu falei lá atrás.
que são os 3 setores aqui, que é o setor primário, lógico, a parte da agricultura em si, o setor secundário, que nós temos aqui a parte da industrialização, também, para nós ganharmos valor agregado nos produtos que nós poderíamos desenvolver aqui. Temos aqui o caso da batata, e já a batata é base para um monte de coisa, mas ainda pegamos a batata toda e transportamos para algum outro canto, você que conhece o problema melhor que eu. E o setor de serviços, que aí envolve também o quê? Hoje uma colheitadeira, Renato, se ela para lá no meio do campo, ninguém sabe mexer naquilo. Ela é altamente sofisticada, tem uma tecnologia embarcada ali dentro que é coisa linda, né? Eu que mexo com a parte de tecnologia gosto muito disso. Você não acha que aí nós agora começamos a ter um processo onde nós temos que incentivar outro ponto que eu sempre debato, que é a questão da educação, para colocarmos uma escola técnica aqui, colocarmos alguma coisa para nós não precisarmos, é aquilo que eu falo, verticalizar tudo, mas horizontalizar tudo aqui na nossa região? Sim, eu concordo com você. E é o que a gente vem trabalhando e buscando fazer, né? Nós temos hoje o Inova aqui em Prudente, que ele já tem desenvolvido um bom trabalho nessa área tecnológica, né? Eu acho que é um berço de startups muito interessante nesse sentido dessa inovação tecnológica, né? É o que você falou realmente. Hoje um profissional que atua dentro de um trator, dentro de uma colheitadeira, ele é mais um técnico de informação do que um piloto de máquina, né? Tá muito complicado, né? Eu já trabalhei com isso no passado, já fui agricultor e eu subia em cima de uma colheitadeira e trabalhava. Mas nós temos tratores hoje. Eu não daria conta. Renato, na última feira que eu participei estava presente lá em Ribeirão Preto, o trator que eles colocaram lá, que eu tive a oportunidade de ver, não tinha ninguém pilotando o trator, Edilson. E a colheitadeira a mesma coisa. Tanto é que eu tenho fotos de amigos meus que plantam soja, eles dentro da colheitadeira com os pezão para cima lá, é a colheitadeira que se arda lá, fazer o serviço. Então, é justamente isso. Então, o Inova, as FATECs aqui de Presidente Prudente. Então, eu acho que esse é um caminho, né? Eu também tenho formação não só na área de tecnologia, mas também na área de eletrônica, né? Foi a minha primeira formação, inclusive. Eu acho que esse caminho aí é um caminho que eu vislumbro para a nossa cidade, que nós temos muito, muito, muito a ganhar e virarmos referência no Brasil inteiro. Concordo com você. Você sabe que essa questão de treinamento de pessoal, a gente tem as próprias usinas que utilizam as colheitadeiras, a Ativus, lá em Teodoro Sampaio, ela tem treinamento constante de atualização para os pilotos desse maquinário todo. A Cocal também tem uma ampla escola para poder capacitar cada vez mais pessoas para trabalhar. E aí a gente volta na questão que sempre foi um problema aqui na nossa região, essa invasão de terras, né, o MST. Eles estão invadindo terras sem ter capacidade alguma de poder fazer alguma coisa nas terras que eles almejam. Então, aí a gente vê notadamente que o objetivo não é invadir terra para ter terra. O objetivo é para bagunçar mesmo, anarquia, né? Que é um problema sério da nossa região. Junto com o PI, houve já uma discussão da OIPP com essa questão de fazer uma frente para poder inibir essa ação do MST, dessa Frente Nacional de Terras, aí que esses caras estão só querendo destruir. O Adilson, na realidade, se você lembrar aí, passado recente, não estava havendo mais invasões, né? Pois é, e esse ano, por alguns fatores, voltou a ter esses movimentos aí. Eu também, como você, acredito que é mais um interesse político do que, na realidade, de necessidade de pessoas que queiram ou saibam trabalhar com o campo e precisem de terra, né? Porque, segundo consta, muitas pessoas que participaram dessas últimas invasões eram pequenos comerciantes, tinham suas atividades na cidade e nem têm afinidade com a terra, né? O grande detalhe disso com relação a isso, eu vou fazer uma pergunta bem clara para você, porque nós já discutimos essa questão aqui da parte de terra, de invasão e outras coisas mais, é com relação ao modelo que hoje é utilizado. Eu acho que se nós não corrigirmos o modelo da qual ele é hoje implantado, que é essa divisão de gleba para determinadas pessoas que não está tudo errado, que aquilo ali não tem apoio, não tem estrutura, não tem área, não dá para você fazer nada a não ser agricultura familiar. Mas nem sempre a agricultura familiar você consegue subsistir com ela. Você acha que nós não poderíamos aí mudar o modelo, ir para alguma coisa diferenciada nesse sentido? Senão eu acho que esse problema todo... Né? Uma cooperativa, um conjunto. Nós temos um projeto a respeito disso. Porque eu acho que a única coisa que aconteceu, e graças a Deus acabou,
Eu acho que o Rainha deu uma empolgada aí, né, com o Lula no poder, ele achou que ele ia calçar a situação dele, só que ele esqueceu que aqui no estado de São Paulo a viola canta de forma diferente, né? Então, o sistema cooperativo, a gente vê lá, funciona muito bem na região sul, né? Estados do Sul tem muito mais, a maior quantidade de áreas pequenas, familiares, e funciona muito bem. Paraná também tem uma área. Não, boa, muito. né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E funciona, você tá correto. É um outro modelo que talvez desse mais solução para quem realmente... Porque esse é o grande problema. Não é fácil. Eu vivi do agronegócio por 37 anos da minha vida. E eu não era um pequeno, eu era um médio produtor. E não é fácil, é difícil. Você jogar uma pessoa sozinha ali e falar assim, você joga um cara lá para cuidar de 10 alqueires e às vezes ele nem sabe plantar um pé de mandioca e vai fazer o quê lá? Então a gente entende que realmente existe muito interesse político nesses movimentos, muita manipulação do povo, porque, falar a verdade, para qualquer um que de baixa renda, o cara, vou te dar 10 alqueires de terra, você quer? Lógico que o cara quer. Ele já aceita hoje, já está pensando dinheiro. em vender amanhã. Justo. Está pensando no dinheiro. Bom, Renato, você esteve com o deputado Mauro Bragato e com algumas pessoas lá na Cocal, visitando lá a usina, o parque industrial, e você pôde conhecer ali como é que é feita a produção do gás biometano, né? Você acha que existe, nós falamos que algumas indústrias, né, estão aqui, a Liane, outras que estão utilizando, você acha que existe a possibilidade de ser alavancado uma velocidade maior, que o gás metano seja realmente implantado e utilizado aqui pela nossa cidade e região? Adilson, segundo aprendemos lá, porque foi uma aula, nós ficamos praticamente 5 horas lá e fomos muito bem recebidos pelo CEO, Paulo Nesini, pelo pessoal da Cocal, e eu achei maravilhoso, recomendo a todos que tenham a oportunidade de conhecer o processo de produção em cima da cana-de-açúcar hoje. Eu até saí de lá brincando, porque como eu sempre vivi dessa área rural, a gente falava sempre que do boi se aproveitava tudo, menos o berro, né? Da cana aproveita até o berro. Se ela berrasse, ia aproveitar também, porque é impressionante o tanto de produtos e subprodutos que se cria da cana. Então, fiquei maravilhado com aquilo. E eu acredito, sim, que é um processo que não tem retorno, vai crescer muito ainda. Eu acho que todas as usinas vão acabar precisando fazer aquele ciclo completo que eles fazem lá hoje, que eles além de produzir açúcar, álcool, produz energia elétrica, produz biometano, produz biogás, produz fermento. Eles têm uma usina, uma indústria de fermento sendo construída adjacente à planta industrial deles, que está vindo da Argentina, para vocês terem uma ideia, que eles descontentes com a situação lá, trouxeram a planta para cá, estão investindo $50 milhões ali e vão fazer fermento para panificação com um produto originário da cana-de-açúcar, que sai aquela levadura, sai aquilo lá, que lá cria fermento. Quer dizer, você aproveita tudo, né? E todas as usinas vão acabar precisando fazer esse ciclo completo, porque daí elas ficam economicamente viáveis, né? Então, é muito interessante isso daí. Então, o biometano ele só tende a crescer, porque ele é zero emissão de poluente, é um gás melhor do que o gás boliviano, que é um gás mineral e acaba tendo algum resíduo, alguma emissão, né? E Presidente Prudente hoje é a primeira cidade do país que tem esse biometano servido dentro do município. Então, hoje, a Gás Brasiliano trouxe o encanamento até dentro de Presidente Prudente. A possibilidade, nesse trajeto de Prudente até Narandiba, de se desenvolver indústrias voltadas a essa energia limpa, né? A Liane já usa, inclusive. A Liane já está usando. O Grupo Liane já está usando o gás, né? Então, eu acho que é o futuro, é uma grande pegada aí que a gente tem que pensar e o nosso Fórum de Desenvolvimento vai ser muito pautado nessa questão da energia. Acho que a grande sacada que nós temos que ter hoje no Presidente Prudente região é que nós temos que vender a nossa cidade, vender a nossa região como sendo uma região de grande viabilidade econômica. Nós temos a usina Alto Alegre também. Inclusive, um dos diretores lá é muito amigo meu. Já visitei a Alto Alegre, já fui na Cocal. Para quem não conhece, né, Adilson? Aquilo ali é uma coisa, é lindo, é maravilhoso.
né? Agora todos eles entraram também com a última parte, que é a geração de energia elétrica. Né? A questão que nós estamos aqui discutindo é a questão ambiental com relação ao aterro, né? Que foi uma discussão aqui do aterro sanitário, que também tem a geração de energia, né? Porque hoje ninguém mais joga lixo ao Deus dará, em que você também tem a condição de gerar energia. E para tudo isso aí nós temos que ter mão de obra capacitada. Nós temos que formar pessoas, nós temos que criar esse tipo de coisa. Então, a vinda de outras escolas técnicas para Prudente, a vinda de mais empresas da área de tecnologia, a vinda de mais outras, a parte de administração. Então, eu acho que o que falta mesmo, acho que essa é a busca da UEPP, é de criar um ambiente, um marketing aqui do nosso negócio, criar uma viabilização econômica e o mundo todo começar a falar, pô, os caras lá são bons. Vamos colocar a empresa lá. Como essa empresa... Acabou de dar um exemplo aqui, Renato, que é a questão de uma empresa argentina, estão sofrendo lá muito, trazer para o Presidente Prudente. Então, acho que esse é o caminho, então, da UEPP. Sim, a ideia nossa do Fórum Regional de Desenvolvimento foi justamente para isso. Dar visibilidade àquilo que a gente tem de bom. Sensacional. Então, até peço ajuda até de vocês aqui da Rádio Jovem Pan para divulgação vamos definir a data, definir o lugar. E a gente quer muito que seja um grande sucesso e que seja o primeiro de vários fóruns e que possa ser a semente aí do desenvolvimento regional. Eu também vou aproveitar então, eu vou aqui fazer ao vivo e a cores, né? Eu já também me coloco à disposição de vocês, porque nós também somos referência na área de tecnologia, eu encabeço várias coisas nesse sentido, né? Lutamos aí pela nossa cidade, pela nossa região. Bom, aí então me coloca à disposição para poder ajudar também, sempre falei isso, porque o negócio aqui é somar. Porque quando tá bom para todo mundo, tá bom para todo mundo mesmo. Quando tá bom só para um, não serve para nós. Tá certo. Conversamos aqui com o Renato Michelis, que é o presidente da UEPP. Renato, quantos sócios hoje a UEPP tem? Quantos participantes? Hoje a UEPP, até nós estamos em franca ampliação das nossas bases, né? Mas as entidades, os conselhos de presidentes de lojas maçônicas, todas as lojas maçônicas da região participam conosco. A ACIP, Associação Comercial e Industrial, CIESP, Grupo Lidera de Empresários, Senhores, que é o Sindicato da Hotelaria e Restaurantes, né? BPW, Presidente Prudente, BPW. O As Nice, mulheres a Vânia empreendedoras estão conosco. E estamos ampliando cada vez mais, porque a pauta é unânime para todo mundo, né? Desenvolvimento regional não existe contraditório. Então é fácil você juntar forças quando você tem uma ideia que Vocês estão puxando a fila lá, essa é a verdade, né? O EPP é um puxar a fila. Então, a gente acredita o seguinte, a gente tem que sempre ter um agente provocador das coisas, né? Você tem que ter alguém que dá aquele start, dá aquela faísca, e depois, por si só, a combustão acontece. E a gente tenta fazer isso. E o empresário que nos ouve e nos assiste pelo Panflix gostaria de participar da UEPP, qual que é o telefone que ele pode entrar em contato, com quem que ele poderia falar para poder participar ativamente? Nós temos as nossas redes sociais, eu não vou conseguir lembrar de todas de cabeça, mas se quiser eu passo o meu telefone, pode ser o meu telefone pessoal, se quiser entrar em contato comigo é 1899-771-2535. Repete. Repita. 1899-771-2535. E as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o EPP, já vai achar lá. Direto. Tá certo. Então terminamos por aqui a entrevista com o Renato Michelis no nosso Jornal da Manhã. Um grande abraço para o Gessner, Ricardo, e para você, Renato, muito obrigado e um bom dia. Vamos deixar um convite já aberto para uma próxima ocasião. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, gostei muito aí da conversa com vocês. Agradeço a paciência aí dos ouvintes da Rádio Jovem Pan.